Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, sou professor de Ciências e hoje a gente vai começar o capítulo 4 da apostila 2 dos sétimos anos. O capítulo 4 traz como tema os artrópodes e os equinodermos. A gente vai dividir esse capítulo, como ele é bem extenso, em dois. A gente vai falar hoje sobre os artrópodes, a classe específica dos insetos e dos crustáceos. O grupo dos artrópodes é o grupo que mais reúne animais no planeta Terra. Se a gente juntar todos os grupos, todos os filos, não vai dar um número de artrópodes que existem. Porque dentro dos artrópodes estão os insetos, e a variedade de insetos distribuídas em todas as regiões do planeta é muito grande. Então, dentro do grupo de artrópodes que vamos estudar neste capítulo, estão insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Diferente dos animais vertebrados, os artrópodes possuem um exoesqueleto. O que isso significa? Que o esqueleto dele fica do lado de fora do corpo. O corpo deles possui uma película que é formada de quitina. A quitina ele é um material resistente, material orgânico resistente, que serve de proteção para esses animais. Também, para os animais que vivem em ambiente terrestre, essa película de quitina serve para que eles não percam água e não desidratem. Os artrópodes também possuem, assim como os anelídeos, o corpo dividido em segmentos. Porém, os segmentos dos artrópodes é muito diferente dos segmentos dos anelídeos. Os segmentos, pessoal, nesses animais, eles possuem diferentes funções. E quando eles se juntam, eles formam partes maiores. Como, por exemplo, nos insetos, que os segmentos formam a cabeça, o tórax e o abdômen, como vocês estão observando nesta imagem. Além das pernas, pessoal, observem que existem alguns apêndices, que vão ter diferentes funções, como, por exemplo, as antenas, elas têm a função de tato e olfato desses animais. E há também apêndices que ajudam a manipularem ou mastigarem os alimentos, a sugar o néctar e etc., que são o aparelho bucal desses animais. Os artrópodes também crescem, são seres vivos, mas o exoesqueleto não acompanha o crescimento desses animais, porque é uma substância rígida, então não há crescimento do exoesqueleto. Então, o que acontece? Dentro do exoesqueleto, conforme o corpo do artrópode vai crescendo, chega um momento que ele tem que trocar de exoesqueleto. Então ele abandona aquela casca antiga e forma uma outra nova. Esse processo é chamado de muda. Vocês já devem ter observado na época de cigarra, que elas deixam nas árvores, nas paredes, uma casca e dali sai um animal adulto. Aquele processo, aquela casca que ficou na árvore é o exoesqueleto de quitina dela. Ela fez uma muda e aí surgiu o adulto. Vamos falar agora um pouco dos insetos em particular. O corpo dos insetos é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça dos insetos há um par de antenas que captam cheiros e são responsáveis pelo tato desses animais. Há também os ocelos, que acusam a presença de luz, ou de objetos próximos, e também os olhos compostos, que são um conjunto de várias lentes, que formam muito bem imagens nítidas de objetos e que são muito sensíveis aos movimentos. Por isso que é tão difícil pegar uma mosca. Abaixo dos olhos, na cabeça, está localizada a boca desses animais. E dependendo do tipo de alimentação, a boca vai possuir um aparelho bucal diferente. Como, por exemplo, olhando a imagem aí, a gente vê os palpos dos gafanhotos que seguram, que seguram a folha, e a mandíbula que corta as folhas. Nesse caso, o gafanhoto é um mastigador. O mosquito, como a gente conhece o pernilongo aqui, por exemplo, ele tem tubos que picam o organismo e sugam o sangue. Então já é diferente do gafanhoto. Esse aqui é um animal picador. E a borboleta, que possui tromba com tubos para sugar o néctar das flores. Esse aqui é um inseto sugador. Então, dependendo do tipo de alimento que o inseto ingerir,
vai ser o tipo de aparelho bucal que ele vai ter. No tórax, há 3 pares de pernas e 2 pares de asas. Em insetos como, por exemplo, a mosca e o mosquito, existe apenas um par de asas funcionais e o outro par é atrofiado. Porém, existem também insetos que não possuem asas, como, por exemplo, a traça, que come livros, roupas, e também os cupins e as formigas que só possuem asas na época de reprodução. Eles possuem um sistema digestório completo, boca, esôfago, estômago, intestino e ânus, e possuem um sistema de respiração por meio de traqueias, que são aberturas laterais no corpo por onde eles absorvem o oxigênio que é levado para todo o corpo. Como que reproduzem os insetos? Eles possuem sexo separado, então existe a fêmea e o macho, e eles põem ovos. E existem 3 tipos de desenvolvimento. Existe a metamorfose incompleta, que é como, por exemplo, nos gafanhotos, onde nasce um animal semelhante ao adulto, que é chamado de ninfa, e aquela ninfa, ela, por exemplo, não possui asa. Então ela vai sofrer uma metamorfose onde vai surgir essa asa. Por isso é chamado de metamorfose incompleta. Existem aqueles como as traças, em que não existe metamorfose, então o desenvolvimento é direto, nasce um filhote semelhante ao adulto e ele se desenvolve e cresce. E existe a metamorfose completa, que é como no caso das borboletas e da maioria dos insetos, onde nasce uma larva, muito diferente do adulto. Essa larva come até se desenvolver, até chegar num tempo onde ela cria, um casulo que é chamado de pupa, onde ela vai sofrer a metamorfose e dentro daquele casulo sai o animal adulto. Um exemplo bem comum que a gente conhece da metamorfose completa é a borboleta, que a gente sabe que ela nasce uma lagarta, ela cresce, vira um casulo, depois sai de lá um animal adulto que é a borboleta. Mas a maioria dos insetos também passa por essa metamorfose. Agora falando um pouco sobre os crustáceos. Quem são os crustáceos? Crustáceos são animais que vivem tanto em água marinha quanto na terra. Assim como todos os artrópodes, eles também possuem um exoesqueleto de quitina. Porém, os crustáceos possuem um exoesqueleto muito mais duro do que os insetos, por exemplo, porque o exoesqueleto deles é calcificado. O corpo dos crustáceos, geralmente é dividido em 2 partes, como vocês estão vendo aí nas imagens. O cefalotórax, que é a parte da frente, da cabeça deles, e o abdômen. Na cabeça tem 2 pares de antenas, que são os órgãos de tato e olfato, e também os olhos compostos. E na maioria dos crustáceos existem também vários apêndices ao redor da boca, no qual eles seguram o alimento e levam até a boca para se alimentar. Bom, só para citar exemplos de crustáceos para vocês conhecerem, o camarão é um crustáceo que vive em água salgada, o siri é um crustáceo que vive em ambiente terrestre, mas em ambientes úmidos, e tem também aqueles que vivem somente em ambiente terrestre, como por exemplo o tatuzinho de jardim. A respiração dos crustáceos se dá por meio de brânquias, Então a gente chama a respiração dos crustáceos de respiração branquial, enquanto dos insetos é a respiração traqueal. E como a gente viu na aula passada, a respiração das minhocas é a respiração cutânea. Como atividade para essa semana, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades do 1 ao 12 das páginas 52, 53 e 54. Lembrando que é a apostila volume 2 de Ciências. Muito obrigado e até a próxima aula.